galerinha! Hoje eu vou contar uma história para vocês sobre Pedro. Pedro era discípulo de Jesus e ele sempre estava falando do amor de Deus para as pessoas em todos os lugares que ele passava. Só que certa vez ele chegou numa cidade e começou a falar para todo mundo que ele conhecia sobre o amor de Deus, sobre os feitos de Jesus. Só que as pessoas, algumas, começaram a não gostar do que ele estava falando. Então chamaram as autoridades, que não gostaram do que estavam vendo, e decidiram prender Pedro. Olha só, eles levaram Pedro para a prisão, porque não queria que ele falasse mais aquelas coisas. E colocaram ele numa cela com 2 guardas na porta para que ele não conseguisse fugir. A notícia de Pedro foi se espalhando e chegou aos ouvidos dos seus amigos e de vários outros cristãos que estavam juntos. Então eles decidiram se reunir para poder orar por ele. E eles oraram até muito tarde. E de repente apareceu um anjo na cela que Pedro estava. Só que Pedro não teve medo. Deus mandou um anjo para poder resgatar ele. As correntes caíram das mãos de Pedro e o anjo abriu a cela e o levou para fora. Eles passaram pelos soldados sem que ninguém os visse e seguiram até o portão. E depois o anjo desapareceu. Então Pedro se apressou para ir para a casa do discípulo João Marcos, onde eles estavam orando por ele. Chegando lá, foi uma serva chamada Rode, que não atendeu de primeira à porta. Ela foi chamar os demais discípulos para poder ver que Pedro tinha sido libertado. Pedro contou o que havia acontecido e todos louvaram muito a Deus pelo que tinha acontecido. Assim como Pedro, Deus sempre está cuidando de nós e sempre fazendo coisas maravilhosas por nós.